Paz, oração e união. Estamos chegando aí em mais um sábado hasta tu hogar com mais uma escola bíblica sabatina em la lengua espanhola. Eu quero saludar a los hermanos que estão aí siguiendo-nos e também hablarles que aún hay tiempo, hermanos, de compartir el link de esta escuela. Para los hermanos que no saben, esta escuela bíblica está pegada a nuestro departamento de enseñanza. La iglesia es Asamblea de Dios, Ministerio Restauración, Iglesia Pentecostal, Asamblea de Dios, Ministerio Restauración, que tiene como su pastor presidente el pastor Humberto Schmidt Vieira. Nuestra sede internacional está ubicada acá en la avenida Farrapos. El número es 312 y queda acá en el barrio Floresta, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. Quien vos saluda en esta tarde es su hermana en Cristo, hermana Katia Acosta, y juntamente conmigo mi esposo, el hermano José Acosta. Paz, oración y unión, hermano José. Paz, oración y unión, glorias a Dios, sean bienvenidos, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están con nosotros hoy. Gloria a Dios, aleluya. Entonces es esto, ¿no, hermano José? Aún hay tiempo de los hermanos compartir el link de esta escuela bíblica para que más personas vengan a ser alcanzadas por Dios a través de la enseñanza de su palabra. Porque en estos últimos días, hermanos, nosotros hemos visto una gran necesidad de aprender más y más la palabra de Dios y practicar más y más sus enseñanzas. Entonces es por esto la gran importancia que nuestro ministerio da para la escuela bíblica, para el departamento de enseñanza, ¿no, hermano José? Sí, todos los días, todos estamos aprendendo cosas nuevas. O ensino é a base de uma família. La enseñanza, hermanos, es la base, es el fundamento de una familia. E a família é a base de uma sociedade. Y la familia es el fundamento de una sociedad. Então, nunca é tarde para nós aprendermos. Entonces, mire, hermanos, nunca es tarde para que nosotros vengamos a aprender. Exato. Nós aprendemos o conhecimento secular no mundo. Sí, nosotros hemos aprendemos el conocimiento secular del mundo. Mas nós recebemos e aprendemos sobre valores. Pero nosotros vamos a aprender sobre los valores. É na obra de Deus. Es en la obra de Dios, es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Exatamente. Glória a Através Deus. da palavra de Deus, nós vamos receber valores. Sí, a través de la palabra de Dios nosotros vamos a recibir valores. Glórias a Deus por isso, então. Gloria a Dios. Nosotros estamos estudiando este libro acá, hermanos. Estamos estudiando el libro Una Iglesia Santa en medio a una sociedad corrupta y un cristianismo corrompido. Hoy ya estamos empezando la lección de número 5. Es un libro que Dios ha dado a nuestro pastor presidente de gran importancia para una iglesia santa en medio a este mundo corrompido donde nosotros estamos viviendo. Y esto es verdad. Pero acá nosotros vamos a aprender muchas cosas, muchas estrategias que Dios ha dado para la iglesia primitiva y también para nosotros en los días de hoy. Porque la palabra de Dios se renueva, ¿no, hermano José? A cada día. É uma estratégia muito atual. Sí. Estas estratégias, Sí. através da carta de Paulo a Tito, A través de estas estrategias de la carta de Pablo a Tito, foi o que conseguiu manter a igreja. fue lo que mantuve la iglesia. Aleluia por isso, porque são conselhos, Sí, son muchos consejos. são alguns procedimentos que Tito deveria colocar Glória a Deus. colocar em ordem na igreja de Creta. Sí, fue muchos consejos, muchos procedimientos que Tito debería de seguir para conseguir poner la iglesia de Creta en orden. Sim, Gloria a Dios. aleluia. Y para los hermanos que quizá quedaron ahora curiosos, ¿no, hermano José? Mira, qué libro hermoso, la capa del libro es muy hermoso. Este estudio quizá tiene gran valor. Sí, hermanos, tiene gran valor. Y si usted aún no tiene, puede adquirirlo a través de nuestra librería. La librería, que su nombre es Ramo da Videira en la lengua portuguesa.
Y ahí está ya en su pantalla el teléfono de nuestra librería. Para los hermanos que viven lejos de Brasil, no pueden se olvidar de poner adelante el número 55. Entonces hay que digitar ahí en su teléfono 5551 98 26 41 450. Es el número de la librería Ramo de la Videira, que queda acá también en el barrio Floresta 312, en la calle Farrapos, en la ciudad de Porto Alegre. Entonces, hermano, yo creo que además de este libro, muchos otros libros de la escuela bíblica estarán ahí disponibles para los hermanos a través del catálogo electrónico, que es solo hacer el pedido y con certeza las hermanas van a enviarle ahí el catálogo electrónico para que ustedes puedan adquirir muchos artículos de nuestra livraria. Amém, hermano José? Amém, glórias a Deus. Então, se você não tem o seu livro ainda, mas pode pegar a sua Bíblia. Sim, pode correr aí, agarre sua Bíblia, hermano. E vamos começar a nossa lección. Hoy es la lección número 5. Glória a Deus. Pero antes de empezar nuestra lección, vamos a hacer una oración. La hermana Katia va a estar orando por nosotros y usted puede orar juntamente conosco. Glória a Deus. Vamos a estar orando entonces para empezar nuestra escuela bíblica en el nombre de Jesús. Dios Santo, Aleluya, poderoso de Israel, nosotros estamos acá delante de tu Rogamos presencia, ao Dios, Pai, en más una o teu oportunidad que nos favor, ha a tua dado de bênção e a estarmos tua acá graça delante de sobre ti, nossas Dios, en vidas. esta escuela bíblica. Abençoa o teu povo. Dios, Senhor habla amado. con nosotros Abençoa en a este tua día. obra, Nosotros abençoa a tua necesitamos igreja, oír Senhor. tu voz, Fica Dios. conosco. Aprender más de Fala ti, aos aprender nossos más de tu corações. palabra. Ensina-nos, Senhor, o teu Dios, caminho, nosotros a tua lei, a necesitamos, tua Dios, de vontade. tus enseñanzas Oh, por Deus medio de tu maravilhoso, Espíritu transforma a vida, Santo. Senhor. Venga a ayudarnos Abençoa en neste este día, momento, Señor. Senhor. Que esta escuela Oh, bíblica Deus venga a ser maravilhoso, conducida traz por a tu divina Espíritu revelação, Santo. Senhor, sobre as Alcanza, nossas vidas, Dios, meu a todos Deus. nuestros hermanos, a donde Fala esté uno, conosco, Dios, Senhor. conectado con Fala nosotros. poderosamente, Que oh quiere, Pai. Dios, aprender estrategias, Dios, para Aleluia, vencer en Senhor. su vida Oh, Senhor da espiritual. glória. Quizá, Usa, Dios, Senhor, de en el misericórdia, orden de Senhor, su para com iglesia, teus de su filhos. familia, Dios. Ah, Senhor amado. Ayúdanos en este día. Estratégias para Nosotros os te pedimos en lares, el Senhor da nombre del glória. Señor Jesús y Aleluia. queda Estratégia, solamente, Senhor, Dios, para a tua tu igreja, voluntad sobre estratégia para o nuestras teu vidas povo, en meu este Pai. día. En Em el nombre de nome Jesús. Amém. Amén. Aleluya. Glória a Deus. Bueno, então vamos a empezar nuestra lección. Hoy es la lección número 5. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si usted no tiene su Biblia, puede abrir en el libro en la carta de Pablo a Tito. Gloria a Dios. Y ahora a hermana Katia va a estar haciendo a leitura para nosotros do nosso texto base. Sí, vamos entonces ahí, hermanos, leer en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 5, parte A. ¿Puedo, hermano? Sí, puede leer, hermana. Tito 1, 5 nos habla así la palabra de Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, então aqui o nosso texto base é um fragmento da carta, um fragmento do prefácio da carta. Sí, nosotros no leemos el título de la lección. Sim, pero vamos ler um ratito. E Paulo, ele diz para Tito. Sí, entonces acá en el comienzo de la carta, Pablo habla para Tito. Qual foi o motivo? O que motivou Paulo a deixar Tito em Creta e a escrever a carta para Tito? ¿Cuál fue el motivo que motivó Pablo a dejar a Tito en Creta y también que lo llevó a escribir esta carta para Tito? Sim, sim. Isto é o importante do tema. Mira que este es lo más importante en este tema. Exato. Eso es el más importante. Exato. Para pôr em ordem. Para poner en orden. Para organizar as igrejas. Para organizar las iglesias en Creta. Exato. Por que eu digo para organizar as igrejas? ¿Por qué yo hablé para organizar las iglesias? Porque havia vários pontos de pregação na ilha. Porque había varios puntos de predicación
em la isla, donde havia serviços em la isla de Exatamente, Creta. exatamente. Mas o título da nossa lição, ele fala o seguinte: Pero el título de nuestra lección nos habla lo siguiente. o planejamento estratégico El planeamiento estratégico para edificar uma igreja santa para edificar a una iglesia santa no meio de uma sociedade corrupta en medio a una sociedad corrupta e um cristianismo corrompido. y de un cristianismo corrompido. Exato. Então a nossa lição ela fala de planejamento estratégico. Mira que nuestra lección va a hablar del planeamiento estratégico. E qual de nós já não planejou alguma coisa? ¿Y cuál de nosotros que ya no hemos planeado alguna cosa? Aleluia, mas é um planejamento estratégico. Pero es un planeamiento estratégico. Exatamente. Primeiro vamos dividir. Eu gostaria que você dividisse comigo. Sí, vamos a dividir ahí, hermanos. Vamos dividir a igreja. Sí, vamos a hacer una división en la iglesia. Exato. Vamos dividir o conceito de igreja. Vamos a dividir, hacer la división ahora del concepto de iglesia. Sim. Primeiro, a igreja como organismo. La iglesia ahora como un organismo. Exato. E segundo, a igreja como uma organização. Y en segundo, la iglesia como una organización. Exato. Então, a igreja como um organismo, La iglesia como un organismo, não esqueça, no se olvide, é a igreja ideal. es la iglesia ideal. Sim, é aquela igreja do molde bíblico, do padrão bíblico. Es la iglesia según el padrón bíblico. Exato. A igreja como uma organização. Ahora la iglesia como una organización. Bom, agora nós estamos falando da igreja real. Ahora estamos hablando de la iglesia real. Esta igreja que nós vemos. Sí, la iglesia visible. Exatamente. Então, como um organismo, a igreja é invisível. Como un organismo queremos hablar para los hermanos que es la iglesia invisible. Exato, é a igreja ideal. Es la iglesia ideal. Como organização, Ahora como iglesia vista como una organización, é a igreja visível. es la iglesia visible. Isso. El material, É a entonces. material, é a Sí, igreja real. es la iglesia real. Então nós percebemos que existem dois tipos de igreja. Entonces mira que nosotros podemos ver que hay dos tipos de iglesia. A igreja ideal La iglesia ideal, Y la hay- invisible, e a igreja real. y la iglesia real, que es la iglesia visible. Visível. Mas existe um plano, um planejamento estratégico. Pero mira que hay un planeamiento estratégico. Veja bem, o planejamento estratégico divino El planeamiento estratégico divino foi a igreja que Deus planejou antes que existisse o tempo, antes dos fundamentos. fue la iglesia que Dios ya ha planeado antes que se existiera el tiempo, que se existiera Os fundamentos. todos los Eso. fundamentos, sí. Sim, então esse é um planejamento estratégico divino. Mira que esto es un planeamiento estratégico divino. Esto fue un planeamiento ya estratégico divino. Sim, e é um plano perfeito. Por quê? Porque foi criado por Deus. Y es un plan perfecto porque fue creado por Dios. Bom, então esta é para a igreja organismo. Bueno, entonces este plan es para la iglesia organismo. Mas agora existe um plano estratégico Pero ahora hay un plan estratégico desenvolvido através dos tempos, desarrollado a través de los tiempos, através de a estudos, través de los estudios, através de a experiências, través de experiencias, para a igreja como organização. ahora para la iglesia como una organización. Isso, então, planejamento estratégico Entonces, planeamiento estratégico é uma metodologia gerencial es una metodología para gerenciar que permite estabelecer uma direção que va a permitir una dirección, para uma organização. va a permitir un blanco para una organización. Exatamente. Então é todo um planejamento gerencial. Sí, es todo un planeamiento que una persona va a gerenciar, va a conducir
para que se llegue a uma meta, que se llegue a blanco. Exatamente. Então, este método, este planejamento estratégico, ele está direcionado. Toda esta metodologia estratégica está direcionado a igreja como organização. A la iglesia como una organización. A igreja como organismo. La iglesia como un organismo. O seu planejamento estratégico é divino. Su planeamiento estratégico es divino. Para la iglesia invisible. Invisível. Su planeamiento estratégico es algo divino. Exato, mas para a igreja visível. Agora para la iglesia visible. O planejamento estratégico é humano. Su planeamiento estratégico deve e é humano. Humano. Então já começamos a definir. Existe uma diferença. Sí, mira, hermanos, que há uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Invisível, exatamente. Pero então, as duas têm um planeamento, não, irmão? Sim, cada uma tem um planejamento. Glória a Deus por isso. Planejamento divino e outro planejamento humano. Sí, la invisible tiene el planeamiento divino y la visible tiene el planeamiento humano. Humano, exato. A invisível é perfeita. La invisible es perfecta. E a visível, y la visible, ela incorre em alguns defeitos. Sí, puede suceder algunos errores, podemos hablar así. Porque a invisível é ideal. Porque la invisible es la ideal. E a visível é a igreja ideal, real. Sim. Glória a Deus. Bom, Glória a Deus. Mas olha o objetivo da carta de Paulo. Pero mira, hermanos, ahora atención para el objetivo de la carta de Pablo a Tito. Ele diz para Tito, eu vou parafrasear. Entonces él habla así, en mis palabras, para Tito. Olha, Tito, coloca a casa em ordem. Mira, Tito, hay que poner la casa en orden. Em ordem. Mas o nosso Deus, esse Deus todo-poderoso que nós servimos, Pero nuestro Dios, hermanos, el todopoderoso que nosotros servimos, ele é um Deus de ordem. Él es un Dios de orden, nosotros Sim, sabemos. ele ordena todas as coisas. Mira que todas las cosas por Dios son ordenadas. São ordenadas. Então, nós podemos, como referência, usar o princípio da criação. Sí, nosotros podemos ahí ver en el principio de la creación de todas las cosas. Todas as coisas, todas foram criadas em ordem. Mira que todas las cosas Dios ha creado en una determinada orden. Olha, primeiro começamos pelo cenário em que as coisas foram criadas. Sí, nosotros podemos ver primeramente por el escenario a donde las cosas fueron creadas. Sim, a Bíblia diz que havia um caos completo. Mira que la Biblia nos habla que en la tierra había un caos. Sim, uma confusão, podemos dizer até uma bagunça generalizada. Sí, era todo confuso en el principio de la creación. Exato, mas aí entra a ação divina criadora de Deus. Pero nosotros ahí podemos ver que va a entrar en escena el poder divino creador de Dios. E começa a ordenar todas as coisas. Y empieza a ordenar todas as coisas. E há uma ordem na criação de Deus. Sí, empieza a organizar a todo segundo la orden. Exato. De la creación de Dios. Primeiro cria no primeiro dia, depois no segundo dia cria outra coisa. Sí, en el primer día va creando una cosa, en el segundo ya crea otra cosa. Tudo em uma perfeita ordem. Então nós aprendemos. Mira que todo podemos ver que foi criado em uma perfeita ordem. E aí, então, nós podemos ver. Começamos a aprender através do exemplo que o Senhor nos dá. Começamos a aprender através do exemplo que o Senhor nos ha dado. Que tudo deve ser feito em ordem. Que todo deve ser hecho em ordem. Ora, quando nós observamos qualquer lugar. Mira que quando nós empezamos a observar qualquer lugar e vemos que está uma desordem completa. E vemos que todo está em uma desordem. Exato, mas aí começamos a organizar cada uma coisa no seu devido lugar. E então começamos a organizar cada coisa em seu determinado lugar. E depois de acabarmos aquele trabalho de organização, e depois de acabarmos
estar hecho este trabalho de organização, de organizar todas as coisas. Sim, aí nós percebemos que se tornou mais agradável aquele ambiente. Então se percebe que o ambiente se convertiu em um ambiente mais agradável para quedar por allí. Exatamente, revela até uma beleza que antes nós não conseguíamos ver. Então aí nós podemos ver hasta uma beleza que não havia em aquele lugar. Não, e podemos até pensar, olha, depois que o Senhor criou todas as coisas em ordem. Então aí nós podemos hasta mesmo pensar, depois que Deus ha criado todas as coisas em uma determinada ordem, Que estava tudo organizado. já estava todo organizado. Aí o Senhor diz assim, a Bíblia fala que o Senhor viu que tudo era muito bom. Então nós podemos ler na palavra de Deus que Deus, depois que hizo todo, mirou, e a palavra nos conta que Deus vio que todo era muito bueno. Sim, o resultado da ordem. Sim. Bom, sim. mas até mesmo a nossa bandeira. Mira, hermanos, que hasta mesmo a bandeira de la nación brasileña. A nossa bandeira, sim. ela nos lembra, ela nos exorta. Ela diz ordem e progresso. Sim, a bandeira nacional de Brasil, há uma frase que habla assim, ordem e progresso. Por quê? Porque nós sabemos que se for executado em ordem... Sim, porque nós sabemos que se todo foi executado em ordem, vai gerar progresso. vai haver o progresso. Olha, até o inimigo, ele segue este conselho. Mira que hasta mesmo o inimigo sigue este conselho. O conselho, o princípio de ordem e organização. O princípio de ordem e organização. Sabe aonde que você pode ver? Sabe onde você pode ver isto? Veja, até o inimigo usa esse exemplo. Mira que hasta mesmo o inimigo usa este exemplo. Você já ouviu falar em crime organizado? Você já ouviu falar de crime organizado? Vê, então até o próprio inimigo, ele usa esse padrão como uma referência para as suas obras. Mira que hasta mesmo o inimigo usa este padrão de ordem para executar suas obras. Veja, até o crime se organiza. Hasta mesmo o crime queda, vai organizando-se porque sabe que isto vai generar vai gerar progresso, vai gerar lucro através da organização. E nós vemos, existem, a mídia noticia, organizações criminosas. Sim, nós podemos escutar algumas notícias aí em la mídia, as notícias que habla que uma determinada organização criminosa hizo isso ou aquilo. Sim, então qual era o fundamento? É organizar, sim, colocar em ordem. Sim, então nós podemos ver que esta ordenança de las coisas, o ordem de las coisas que vai engendrar progresso. Exatamente. Ou para o bem ou para o mal. Ou para o mal, mas a ordem, a organização é a geradora desses resultados. Sim, pero toda a organização é que vai generar todos estes resultados. Então, Paulo, na sua carta, ele diz a Tito, olha, Tito, vai ali e organiza. Então, Pablo, em sua carta, habla para Tito. Coloca em ordem. Vá hasta allá, é por isso que eu te deixei, para que corrigiese, para que ponesse todo em ordem. Exato, para que haja progresso. Para que haja progresso. Para que haja crescimento. Para que haja crescimento. Aleluia! Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmã Kátia, por favor, leia a introdução da nossa lição. Glória a Deus. Introdução. Al escribir su carta a Tito, Pablo establece un planeamiento estratégico para la edificación de una iglesia santa en Creta, según la sana doctrina en medio de una sociedad corrupta y de un cristianismo corrompido. Es impresionante ver cómo el apóstol sigue paso a paso el repertorio para el establecimiento de un planeamiento estratégico.
cuando esa noción posiblemente siquiera era considerada por la ciencia social de la administración. Aleluia. Mas nós vamos estar falando também sobre a ciência social de administração. Sí, vamos a estar hablando también sobre la ciencia social de la Aleluia. administración. Esta metodologia Esta metodología que dá uma direção para uma organização. que va a dar la dirección para la organización. Exato, mas para que isso aconteça, Pero mire, hermanos, que para que eso suceda, é necessário que exista alguém es necesario que haya alguien. que seja importante Es necesario que haya alguien que sea importante para estabelecer esta metodologia. para establecer esta metodología. E este alguém aqui na nossa lição, Y este alguien acá en nuestra lección, toda esta responsabilidade toda esta responsabilidad está sobre Tito. está sobre Tito. Então, se nós usarmos um termo técnico da ciência de administração, Entonces, si nosotros usarmos un término técnico de la ciencia de la administración, nós temos aqui um gestor. sí, nosotros tenemos acá, nosotros podemos hablar que Tito fue un gestor. Sim, Tito agora é o gestor desta organização. Tito ahora es el gestor de esta organización. Exato, e ele recebe este título do apóstolo Paulo. Entonces, él acá nosotros podemos ver que él recibe este título del apóstol Pablo. Exatamente. Tópico de número 1. El planeamiento estratégico según la ciencia de la administración moderna. Para entender mejor la importancia de la estrategia que Pablo pasa a Tito en su carta, a continuación estudiaremos conceptos y estrategias adoptadas por la ciencia de la administración moderna. Pese a que tracemos un paralelo con la Iglesia, identificando también algunas advertencias a esta comparación. Los términos utilizados predominantemente en este relato son seculares, propios del medio académico para análisis en la administración de negocios y organizaciones. Obviamente no deben ser aplicados a la Iglesia exactamente como están dispuestos en la ciencia secular. Simplemente son una referencia para que podamos comprender los cuidados de Pablo, inspirado por el Espíritu en su estrategia para la Iglesia. Por lo tanto, lo que se pretende es que sea analizado el racionamiento que un administrador debe poseer en un planeamiento estratégico, con el fin de obtener éxito en la administración de su institución. Al estudiar más adelante las estrategias establecidas por Pablo a Tito, veremos muchos de estos principios, pese a que en una dimensión espiritual siendo aplicados para la edificación de la iglesia en la isla de Creta. Aleluia. Então, agora Tito é um gestor. Entonces, mire, hermanos, que Tito es un gestor. Exatamente. Mas a palavra gestor vem do latim. Pero la palabra gestor viene del latín. E no latim a palavra é gestius. Y esta palabra significa gestius en el latín. Exatamente. E o significado dela é administrador. Y el significado de la palabra gestius del latín es administrador. Exato. Bom, mas agora a igreja de Creta, Pero ahora la iglesia de Creta, ela tem um líder, ahora tiene un líder, ela tem um gestor, ahora tiene un gestor. ela tem um administrador. Ahora la iglesia de la isla de Creta tiene un administrador. Porém, não com uma visão secular de Pero administração. mire, hermanos, que no con una mirada secular de administración. Não, ele tem uma visão espiritual de administração. Sí, la mirada de Tito para la administración de esta iglesia en la isla de Creta es espiritual. Aleluia. Por quê? Porque nós podemos voltar ao passado. Sí, porque nosotros podemos volver hacia el pasado. E aquela igreja de Creta, Y la iglesia de Creta, ela era bem diferente da nossa igreja atual. sí, podemos hablar que la iglesia de Creta era muy distinta de nuestra iglesia en los tiempos actuales. Sim, nós podemos citar algumas diferenças. Sí, hay muchas diferencias.
Algumas, vamos ver algumas. Sí, vamos ver algunas. Ora, naquela época não precisava de alvará para funcionamento de uma Sí, igreja. mira que en aquella época no necesitaba de tantos papeles para hacer la apertura de una iglesia. Não precisava uma licença da prefeitura Sim. para abrir uma igreja. Sí, no necesitaba de una licencia del ayuntamiento para abrir una iglesia. Não precisava de um alvará dos bombeiros. Sí, no necesitaba también el alvará de los bomberos para abrir una iglesia. Exato, não precisava ter um CNPJ. Sí, no necesitaba el CNPJ un número que hay ahí en la documentación de CNPJ. Acá nosotros hablamos en Sí. Brasil, no sé si es así para los hermanos hispanos. No necesitaba de tantos documentos para hacer la apertura de una iglesia. Sim, não havia tanta burocracia. Sí, no había tanta burocracia para abrir Era una algo iglesia. mais simples. Era alguna cosa más sencilla. Mas no decorrer Sim, dos simples. anos, Pero con el pasar de los años, por algumas exigências sí, por algunas exigencias, e através do desenvolvimento das ciências de a administração. través de todo este desarrollo ahí de la ciencia de la administración, Exato, se fez necessário se hizo necesario esto com que a igreja para que organização, para que la iglesia como una organización, exato, ela também participasse destas ella exigências. también viniese a participar de todas estas exigencias. Mas alguém pode se perguntar assim, bom, mas isso aí é coisa secular, coisa do mundo. Pero alguien puede hablar, mira, que esto es algo que hace parte del mundo, es algo que hace parte de algo secular. Exatamente, Sim. mas a igreja como organização, Pero mira que la iglesia como una organización, ela precisa seguir o conselho de Cristo. sí, necesita seguir todo el consejo de Cristo. Qual conselho? ¿Cuál es el consejo? Dar a César o que é de César. Sí, dar a César lo que es de César. Se existem encargos, Si existen algunos encargos, se existem obrigações, si hay algunas obligaciones, se existem leis que devem ser seguidas. si hay leyes que nosotros hemos de seguir, Ora, quem deve dar o melhor exemplo entonces mira que quien debe dar el mejor ejemplo é a igreja organização. es la iglesia como una organización. Aleluia! Gloria a Dios. Glórias a Deus por isso, então. Bom, agora nós vamos acompanhar o nosso gestor Tito. Sí, ahora vamos a acompañar ahí nuestro gestor llamado Tito. Tito, e o nosso primeiro tópico Y nuestro primer tópico é conceito de planejamento. es el concepto de planeamiento. E nós vamos ver neste conceito de planejamento Y nosotros vamos a ver ahora en este concepto de planeamiento grandes planejamentos bíblicos. grandes planeamientos bíblicos. Sim, vamos estar falando sobre exemplos de grandes gestores Vamos a estar hablando acá sobre ejemplos de grandes gestores, de grandes administradores que a Bíblia nos que apresenta. la Biblia nos presenta. Então, vamos prestar atenção. Sí, mucha atención. Pode fazer a leitura, irmã. Gloria a Dios. Concepto de planeamiento. En el campo de la ciencia de la administración, el planeamiento consiste en la toma anticipada de decisiones sobre qué hacer antes que la acción sea necesaria. Bajo el aspecto formal, planear consiste en simular a partir del conocimiento de los ambientes en que la organización está inserta el futuro deseado y establecer previamente los cursos de acción necesarios y los medios adequados para alcanzar los objetivos. Aleluia! Então, vamos ver aqui. Vamos observar duas palavras. Sí, vamos a observar acá dos palabras, hermanos. O que fazer, Lo que hacer, planejamento futuro. planeamiento futuro. Futuro, exatamente. Quem de nós nunca planejou alguma coisa? Sí, ¿cuál de nosotros aún nunca planeó alguna cosa? É inerente ao ser humano Sim, planejar as coisas. Sí, esto hace parte del ser humano, planear las cosas. Glórias a Deus. Aunque no alcance, ¿no, hermano José? Bom, mas pelo menos planejamos. Como dizem, muitas vezes o plano nem saiu do papel. Sí, y muchas veces el plan aún no salió del papel. Mas nós vamos ver agora exemplos bíblicos Pero nosotros vamos a ver ahora algunos ejemplos bíblicos de planejamentos. de planeamientos. Como nós dissemos,
sobre o que fazer como nosotros hablamos de lo que hacer em um tempo futuro en un tiempo futuro ou algo que está para vir. o algo que está por venir. Bom, nós temos 3 tipos de planejamento. Mira que nosotros tenemos 3 tipos de planeamientos. Planejamento a curto prazo, Planeamiento a corto plazo, planejamento a médio prazo planeamiento a medio plazo e planejamento a longo prazo. y planeamiento a largo plazo. Exato. Então agora nós vamos ver exemplos bíblicos de planejamento Entonces ahora nosotros vamos a ver ejemplos bíblicos de planeamiento de grandes gestores de grandes administradores na obra de Deus. en la obra de Dios. Bom, vamos começar então pelo planejamento a curto prazo. Vamos ahí entonces empezar por el planeamiento de corto plazo. E eu gostaria de usar o exemplo de um homem chamado Neemias. Y a mí me gustaría usar el ejemplo de un hombre llamado Nehemías. Neemias, olha, o que Neemias era? Mira, lo que era Nehemías. Neemias, ¿Quién era Nehemías? quem era? Neemias não era formado em administração. Mira que Nehemías no era una persona que tenía una formación en la administración. Ele não tinha faculdade de ciências da administração. Él no hizo ninguna universidad, ninguna facultad de ciencias de la administración. No. Não, mas ele tinha algo importante. Pero mira, hermanos, que este hombre tenía algo importante. Ele tinha uma espiritualidade. Él tenía, sí, la facultad de espiritualidad. Exato, ele era doutorado em divindade. Mira que este hombre podemos hablar que era un doctor de la divindad. Exato, esse homem tinha uma espiritualidade. Sí, él tenía una vida espiritual. Ele tinha uma vida espiritual. Sí, Nehemías tenía entonces una vida espiritual. Fue lo que lo ayudó. Exatamente. Era, por exemplo, era um requisito básico. Mira que este era una característica básica para alguien. Era a formação básica de Neemias. Sí, era la formación básica de Nehemías. Bom, mas se ele não era, então, formado em ciências de administração, o que ele era? Mira que si Nehemías no era una persona formada en la ciencia de la administración, ¿lo que era Nehemías entonces? Neemias era um homem espiritual, Nehemías era un hombre espiritual temente a que Deus temía a Dios e amava o povo de Deus. y amaba también al pueblo de Dios. Amava os seus irmãos. Amaba a sus hermanos. Mas Neemias era copeiro. Mira que Nehemías era un copero. Ele não era um engenheiro. Mira que él no era ingeniero. Ele não era um arquiteto. No era arquitecto. Não, Neemias era copeiro. Mira que Nehemías era copero. Na corte do rei Artaxerxes. En el palacio del rey Artaxerxes. Artaxerxes, exatamente. Sim. Bom, mas não esqueça, nós estamos falando sobre um planejamento a curto prazo. Pero mire, hermanos, no se olvide que nosotros estamos hablando de un planeamiento de corto plazo. E qual era o planejamento estratégico a curto prazo que Neemias deveria empreender? ¿Y cuál era el planeamiento de corto plazo que Nehemías debería de hacer? Ora, Neemias deveria reconstruir os muros de Jerusalém. Mira que Nehemías debería de reconstruir los muros de Jerusalén. Bom, mas ele não era arquiteto. Mira que él no era un arquitecto, Mas ele não era um engenheiro. no era un ingeniero, Mas ele não era mestre de obras. no era maestro de obras. Olha, ele só era copeiro. Mira que él solamente era un copero, Mas ele era temente a Deus. pero él era temiente a Dios. E ele Él temía a Dios. temia a Deus e ele buscava a presença de Y él Deus. buscaba la presencia de Dios. E para Deus isso Y bastava. mira, hermanos, que esto para Dios es todo. Bom, Aleluya, gloria então a a Dios. curto prazo, Entonces, mira que a corto plazo, nós temos o exemplo de Neemias, nosotros tenemos el ejemplo de Nehemías. que em 52 dias Y mira que en 52 días ele reconstruiu todos os muros de él Jerusalém. reconstruyó todos los muros de Jerusalén. Veja, não esqueça, depois você pode ler. Sí, ve, hermanos, no se olvide, después ustedes pueden hasta mismo leer. Curto prazo, 52 dias. Corto plazo, 52 días. Menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Para erguer novamente os muros de Jerusalém. Para reconstruir los muros de Jerusalén.
Tinha que ser um grande gestor. Aleluya. Mira, hermanos, que había de ser un gran administrador. Tinha para que ser ser esto. um grande administrador, Aleluya. sem saber nada de construção. Sin saber nada de construir. Mistério de Deus. Esto es un misterio de Dios. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Mira que Dios usa siempre las cosas locas para confundir las sabias. Mas o importante é que usa. Pero lo importante, lo más importante, ¿no, hermano José? Podemos hablar eso. Sim. Que es que Dios usa. Aleluia! Bom, agora vamos para um planejamento estratégico a médio prazo. Mira, ahora vamos para un planeamiento estratégico a medio plazo. E quem nós vamos usar como exemplo? ¿Y quién nosotros vamos a usar ahí como un ejemplo? Vamos usar um homem chamado José. Vamos a hablar de un hombre llamado José. José, exatamente, aquele José de Gênesis. Aquel José de Génesis. Aquele José que se torna governador do Egito. Aquel José que va a tornarse un gobernador del Egipto. Isso, José não tinha um curso de administração. Mira que José no poseía un curso de administración. Não, No. ele não tinha essa formação Mira acadêmica, que él no tenía esta formación académica, mas ele tinha temor de Deus. pero José temía a Dios. Ele tinha uma espiritualidade desenvolvida. Mira que él tenía una vida espiritual desarrollada. Aleluia, então, aquela característica de Neemias, Mira, la característica de Nehemías, nós também encontramos em José. nosotros también podemos encontrar en José. Neemias era copeiro, Mira que Nehemías era un copero. José era prisioneiro. Mira que José era un prisionero. E o que acontece? Mira lo que pasa, hermano. Nós estamos falando em planejamento a longo prazo, Ahora, no, medio plazo. médio prazo. Sí. Ou Estamos- seja, eu estou vendo uma situação Mira, yo estoy mirando una situación e eu preciso criar um plano de ação y yo necesito crear un plan de acción para o futuro. para el futuro. Neemias, 52 dias. Mira que Nehemías de corto plazo fue 52 días. José, a médio prazo. José a plazo mediano, a medio plazo, Exato, teve 14 anos tuvo 14 años para estabelecer esta para estratégia. establecer esta estrategia. Mas como assim 14 anos? Pero ¿cómo así, hermano? 14 años. Sim, Sí. a Bíblia nos diz La Biblia nos habla que José estava preso que José estaba encarcelado e Faraó tem um sonho. y Faraón entonces tuvo un sueño. Aliás, ele teve 2 sonhos. Sí, Faraón tuvo 2 sueños. Exato, mas vamos falar sobre um sonho Sí, pero nosotros vamos a hablar solamente de uno que tem o mesmo que significado. tiene el mismo significado. Então Faraó sonha que do rio Entonces, mire que Faraón sueña que del río sobem 7 vacas gordas. sí, viene subiendo 7 vacas locas, Isso, vacas muito fortes. sí, muy fuertes, Mas depois vem um vento pero después viene el viento e trazem 7 vacas magras. y entonces trae 7 vacas muy delgadas. Que aquelas vacas magras devoram as vacas Y gordas. entonces las delgadas comen las vacas gordas. Mas era como se elas não tivessem se alimentado. Pero es como si las delgadas no hubiesen se alimentado. Continuavam com a mesma feiura. Sí. Misericordia. Continuavam en el mismo estado. Exatamente. E aquilo perturbou o faraó. Y entonces esto dejó el faraón muy aburrido, muy E depois ele tem curioso. outro sonho que fala sobre espigas, mas não vamos entrar em detalhes Sí, nesse sonho. después tiene otro sueño que quiere decir lo mismo. Exato. E ele chama os sábios, Y entonces Faraón va a llamar los sabios. aqueles que seriam responsáveis para que trouxessem um esclarecimento sobre aquele sonho. Sí, los sabios que eran los responsables para interpretar el sueño Mas de ninguém Faraón. conseguia interpretar. Pero nadie consiguió interpretar el sueño. Até que alguém fala de José. Hasta que alguien se recuerda de José. Não era o administrador, No era un administrador, mas era o interpretador da parte de Deus. pero ahora va a ser el interpretador de la parte de Dios. Exatamente. E José interpreta o Y sonho do faraó. entonces José interpreta el sueño de Faraón. E ao mesmo tempo que interpreta, José já adianta uma estratégia. Sí, y en el mismo tiempo cuando José interpreta el sueño, también ya da para el faraón la estrategia. Exato, ele diz: olha,
vamos fazer o seguinte. Y entonces él empieza hablando así. Essas 7 vacas gordas Mira, Faraón, estas 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade, son los 7 años de prosperidad, em que a terra do Egito vai produzir a muito. donde la tierra del Egipto va a producir mucho. Mas as 7 vacas magras Pero ahora las 7 delgadas são mais 7 anos son más 7 años em que não vai haver produção, a donde no va a haber cosecha, entonces va a haber una uma escassez. sí, va a haber hambre. E assim como essas vacas magras comeram as vacas Y gordas, así como las delgadas comieron las gordas, estes 7 anos de escassez vão devorar o produto dos 7 anos de produtividade. estos 7 años a donde no va a haber cosecha, es los 7 años que van a consumir todo lo que está ahí guardado de los 7 años de prosperidad. Então, 7 anos de fartura, Entonces, mira, 7 años que estaba todo bien. mais que había 7 anos hartura. de escassez, Sí, pero más 7 años de hambre. 14 anos. Entonces, mira, hermanos, que fueron 14 años. Exato. Então José diz, olha, vamos estocar comida. Y entonces José traza un plan ahí, ahora vamos a empezar a guardar comida. Isso, então entra uma estratégia. Sí, entonces empieza una estrategia. Vamos nos preparar. Vamos a quedar preparados. Bom, e se você quiser saber o fim da história, depois você lê em Gênesis. Si a ti ahí te gusta saber el fin de la historia, puede leer la historia de José en el libro de Génesis. Então já temos a curto prazo 52 dias. Mira, ya tenemos ahí a corto plazo 52 días Neemías. A médio prazo, A medio plazo 14 anos, 14 años José. Mas agora vem a longo prazo. Pero ahora mira, hermanos, que viene a largo plazo. Aleluia, sim. Vamos ver agora um planejamento estratégico a longo prazo. Sí, un planeamiento estratégico a largo A plazo. longo prazo. E quem é que nós vamos usar como exemplo? Sí, ¿quién es nuestro ejemplo? É um homem chamado Noé. Es un hombre llamado Noé. Exatamente. Sim, Olha, veio uma exatamente. revelação à vida de Noé. Mira que vino una revelación de Dios hasta la vida de Noé. De Noé, o que? Prevendo o futuro. Que ya estaba hablando sobre el futuro. Exato, então começa a se desenvolver um planejamento estratégico. Mira entonces, hermanos, que empieza entonces a desarrollar un planeamiento estratégico para el futuro. A longo A prazo. largo plazo. Então o Senhor revela a Noé. Entonces el Señor revela a Noé. Olha, Noé, eu vou destruir tudo sobre a face da terra, Y entonces habla Noé, yo voy a destruir a todo bajo la faz de la tierra. exceto algumas criaturas. Sí, pero solamente algunos van a quedar vivos. Isso, não vamos entrar em detalhes. Sí, Mas Noé, eu preciso que tu desenvolva uma estratégia. sí, pero Dios habló para Noé, yo necesito que usted desarrolle una estrategia De sobrevivência, Noé. de sobrevivencia, Noé. E eu preciso, Noé, Y yo necesito, Noé, que tu construa um barco, yo necesito que usted construya un barco. uma arca. Sí, un gran barco. una Olha, gran talvez, barca. vamos especular, talvez Noé tenha dito, mas eu nunca fiz isto. Quizá Noé hasta mismo habló, pero yo nunca hizo esto. E agora eu vou precisar ser marceneiro, Y ahora yo voy a necesitar ser albañil, carpinteiro, sí, carpintero, para que se cumpra este plano para que estratégico. se cumpla este plan estratégico. Mas Noé, Ahora yo voy a necesitar ser ebanista. no mas era albañil. mesmo não sendo, ele foi obediente. Mira, hermano, que aunque él no sabía, pero fue una persona obediente a Dios. Exatamente. E agora vem o planejamento estratégico a longo prazo. Mira que ahora viene el planeamiento estratégico a largo plazo. Por que a longo prazo? Porque Noé trabalhou durante 120 anos. ¿Por qué a largo plazo, hermanos? Porque Noé trabajó por 120 años Para que se desenvolvesse aquele planejamento estratégico, construindo uma arca para a salvação. para que se desarrollase todo este plan estratégico para la salvación de algunas personas en este barco. Aleluia! Gloria a Dios.
A curto prazo. Mira, a corto plazo. Neemias, 52 dias. Neemías, 52 días. A médio prazo. A medio plazo. José, José, 14 anos. 14 años. E a longo prazo. Y a largo plazo, Noé, Noé, 120 anos. Glórias a Deus por isso. 120 años. Glorias a Dios. Estamos bem de exemplo. Hay Aleluya. muchos buenos ejemplos. Sim, glória a Deus. Conceito de estratégia, irmã Kátia. Gloria a Dios. Bajo el punto de vista de la administración, estrategia es un plan de acción, un padrón de comportamiento para alcanzar una posición deseada o... Só um comentário, veja. Agora nós estamos falando sobre o conceito de estratégia. Mira que ahora nosotros estamos hablando sobre el concepto de estrategia. Agora a estratégia sai do papel. Mira que ahora la estrategia va a salir del papel. E agora ela entra na prática. Ahora el plan sale del papel para virar, para... Sim, agora eu devo Converter-se em colocar uma em estratégia. prática. Sim. Então eu uso um termo chamado plano de ação. Mira, hermanos, entonces yo voy a usar un término que se llama plan de acción. Isso, e para que este plano de ação se conclua, Y para que este plan de acción sea ejecutado, não esqueça disso. no se olvide de esto. Eu devo agir para atingir. Yo debo actuar para llegar a donde yo quiero. Exato, atitude, Sí, ação, hay que tener actitud. agir para atingir. Sí, actuar para llegar a mi blanco. Nesse contexto, En este contexto, estrategia es desempeñar actividades diferentes a las usualmente conocidas, ya sea al de otras iglesias o a aquellas que nosotros mismos hemos usado sin grandes resultados, o las mismas actividades de modo diferente. aleluia. 3, o ambiente. El ambiente, la importancia de conocer el ambiente. Dentro del planeamiento estratégico, según la ciencia de la administración, es muy importante la construcción de estrategias para enfrentar los desafíos con los que las organizaciones se deparan. Para esta construcción es necesario que los gestores entiendan exactamente cuál es el escenario y el ambiente en las organizaciones en que las organizaciones están insertas. Só um comentário. Então aqui, agora nós já estamos no ambiente. Mira que ahora acá nosotros ya llegamos al ambiente. Mas o ambiente em que Tito estava inserido Pero mira que el ambiente a donde Tito estaba inserido era em uma ilha era en una isla, praticamente afastada do continente, sí, prácticamente alejada de todo el continente, aonde os meios de comunicação a donde los medios de la comunicación, existia apenas um meio de sí, comunicação. había solamente un medio de comunicación. Naquela época já existiam os correios. Mira que en aquella época ya existían los correos. Sim, e era o meio mais eficiente de comunicação. Y era el medio más eficiente de comunicación. Agora nós não sabemos quanto tempo demorava Pero mira, nosotros no sabemos cuánto tiempo esto llevaba para llegar una carta a un determinado lugar, a um determinado ¿no? Sí. lugar, exatamente, porque havia de passar por um vasto território Sí, mira, era todo muy lejos, hermanos. e depois por uma viagem de mar. Sí, y además de por la tierra, también por el mar. Sim, mas o ambiente da ilha de Creta Pero mira que el ambiente de la isla de Creta era um ambiente hostil ao cristianismo. era un ambiente muy hostil al E cristianismo. Tito não tinha essa disponibilidade com que nós temos hoje. Y Tito no tenía esta disponibilidad que nosotros tenemos en los días de hoy. De a qualquer momento, De a cualquier momento, independente de horário, sí, independiente del horario, de pedir la hora, esclarecimentos. sí, pedir ahí para sanar alguna duda, ¿no? Exato, pedir uma informação, mas o que eu faço? Sí, pedir una información a alguien, ¿Cómo? quizá al propio Pablo, ¿no? Exato, ele não tinha essa disponibilidade de dizer, apóstolo Paulo, o que eu faço nessa situação? Sí, mira que en aquel tiempo no había teléfono, no había WhatsApp. No e-mail, não Não. havia nada. Então ele não podia ali escrever uma carta e esperar a resposta para Sí. daqui a alguns meses. Sí, mira, hermanos, que no había como Pablo sanar una duda en aquel momento, no. Escribía Exato. una carta y quizá
Llevaba días, meses quizá. Quem sabe, mas o ambiente, falando sobre o ambiente externo, Pero ahora hablando sobre el ambiente externo, não era um ambiente favorável ao cristianismo. no era un ambiente favorable al Mas cristianismo. mesmo não sendo, o cristianismo venceu. Pero aún así, hermanos, nosotros podemos ver que el cristianismo venció. Ele foi estabelecido naquela Él ilha. fue establecido en aquella isla. Aleluia. Então, entra o papel do gestor. Y entonces ahí nosotros podemos ver el papel del gestor. Mas era necessário a este gestor Pero era necesario que este gestor, uma característica que foi dos nossos 3 estrategistas que falamos. una característica que hizo parte de los 3 estrategistas que nosotros damos como ejemplo. Sim, a espiritualidade de Tito. Mira la espiritualidad de Tito. Tito era um homem espiritual. Mira que Tito también, así como los 3, era un hombre espiritual. E isso era importante. Y mira que eso, hermanos, es muy importante. Talvez houvesse uma grande dificuldade para falar com Paulo. Quizá había una gran dificultad para hablar, para se comunicar con Pablo. Mas não havia dificuldade para falar com Cristo. Aleluya, pero no había ninguna dificultad para hablar con Cristo, para No, hablar con Dios. Não havia dificuldade para falar com Deus. No había ninguna dificultad de Tito en hablar con Dios. Não, e a resposta, a direção vinha através do Espírito Santo. Y mira que la contestación de las dudas de Tito venía a través de una revelación del propio Espíritu Santo Sim, que porque- iba conduciendo a él. Sim, porque Tito recebeu uma autonomia de Paulo. Porque mira, hermanos, que Tito había recibido una autonomía de Pablo. Porque Paulo, ele pensava desta maneira. Porque Pablo pensaba de esta manera. Eu e Tito temos o mesmo Espírito. Yo y Tito, nosotros tenemos el mismo espíritu. Nós temos o mesmo sentimento. Nosotros tenemos el mismo sentir. Nós temos o mesmo parecer. Nosotros tenemos el mismo parecer. Nós nos conhecemos. Nosotros nos conocemos. Então, o que Tito decidir, Entonces, mira, lo que Tito decidir, glórias a Deus por isso. glorias a Dios por esto. Aleluia! Nosotros podemos ver que Pablo confiaba en este hombre. Exatamente. Era como nós dissemos, o que ele fizer, Sí, es como nosotros hemos hablado. Lo que Tito hiciera, Paulo dizia, eu assino embaixo. yo firmo abajo. Eu ponho a mão no fogo, Eu- a minha confiança em Tito. Mi confianza en Tito É suficiente para eu pôr a mão no fogo por ele. es suficiente para que yo venga a poner, acá en Brasil nosotros hablamos de esta manera, poner la mano en el fuego por otra persona. Cuando nosotros queremos hablar que confiamos demasiado en alguien. Aleluia, glórias a Deus então. Gloria a Dios. Bom, dos motivos Ahora, sí. Uno de los motivos por los cuales los administradores deben realizar el análisis del ambiente está relacionado a la teoría general de sistemas. De acuerdo con esta teoría, las organizaciones son aún más que sistemas cerrados. Son sistemas abiertos, sí, sim, daqui pode continuar, irmão. que reciben influencia del ambiente y están en constante interacción con él. Aleluia, comentário, veja. De acordo com a teoria da administração, Mira, de acuerdo ahí, conforme la teoría de la administración, os sistemas, los sistemas, a organização, la organización, ela recebe influência externa. ella recibe influencia externa. Mas nós estamos falando de uma organização chamada igreja. Pero nosotros estamos tratando acá de una organización llamada iglesia. E ela não deveria receber influência. Y mira que esta organización entonces no debería de recibir estas influencias. Ela não poderia ser influenciada pelo ambiente externo. Sí, esta organización llamada iglesia no puede ser influenciada por el ambiente externo. Muito pelo contrário. Por el contrario, Ela deveria influenciar no ambiente. mira que la iglesia sí, ella como organización llamada iglesia, ella debe influenciar el ambiente externo. Mas cabe aos administradores, Pero eso está en las manos de los administradores. cabe aos gestores Sí, esto está en las manos de los gestores. canalizar esta influência. Sí,
hacer com que esto venga a suceder. Sim, eles vão dar uma direção, eles terão uma diretriz. Mira que ellos sí que tendrán que direccionar para que esto suceda. Para que esta influência aconteça. Para que esta influencia de la iglesia sobre el ambiente exterior venga a suceder. Exatamente. B, os tipos de ambiente. Gloria a Dios. Los tipos de ambientes. Para el análisis, este ambiente es dividido en dos niveles. Ambiente interno, constituido por los aspectos organizacionales, de marketing, financiero, de personal y de producción. Y ambiente externo, constituido por los componentes directamente relacionados, tales como clientes, competencia, proveedores, e indirectamente relacionados, tales como econômico, social, político, legal e tecnológico. Aleluia! Então, na nossa igreja, na igreja de Creta... Sim, mira que em esta igreja, a igreja de Creta... Veja, ali o ambiente interno se resumia a poucas coisas. Allí o ambiente interno se resume em poucas coisas. Sim, se resume em poucas coisas. Porque a igreja... Esta organização... Porque a igreja, esta organização... Ela estava dentro de lares. Esta igreja estava dentro de los hogares. Exato. Então, esta igreja, ela não tinha um departamento de marketing. Mira que esta igreja de la isla de Creta não tinha este departamento de marketing. Ela não tinha um departamento financeiro propriamente dito. Não tinha o departamento del financiero. Não, no máximo alguém que cuidasse das entradas. Sí, era alguém, solamente uma pessoa que cuidava de todo o financeiro da igreja. Exato, mas já é diferente da nossa igreja, da nossa organização. Sí, pero mira, hermanos, que esto ahora, en los días de hoy, es distinto. Muito distinto. Sí. Hoje, a igreja tem RH. Sí, mira que en los días de hoy la iglesia tiene los recursos humanos. Isso, ela tem vários departamentos. Tiene varios departamentos. Exatamente, diferente da nossa igreja de Creta. Esto es muy distinto de la iglesia de Creta porque era una iglesia muy pequeña. Exato, ali era algo simples. Sí, allá era algo muy simple. E hoje a igreja se tornou uma organização complexa. Sí, porque era simple porque funcionaba dentro de los hogares, apenas com poucos hermanos. Pero los días de hoy la iglesia se convirtió en algo más complejo. Exato, porque ela precisa ter profissionais na sua área. Sí, porque necesita de profissionais em todas estas determinadas áreas de los departamentos. Sim, profissionais com formação acadêmica. Sí, profissionais com formação acadêmica. Isso, que entendam da sua área de atuação. Sí, que entendam em toda esta área de atuação. Homens com formação. Homens com uma formação universitária. Já naquele tempo não precisava Em disso. aquele tempo já isso não necessitava. Não, era muito simples. Era uma coisa mais sencilla. Mas já deveria ter princípios de administração. Pero aún así, hermanos, aunque fuese uma igreja mais simples, pero Pablo já se preocupava com este princípio de uma boa administração. Sim, por isso Paulo diz, vamos colocar a casa em ordem, Sí, Tito. por eso que Pablo, por tener esta noción, Pablo habló para Tito, vamos poner la casa en orden. E você, Tito, você é a pessoa certa para esta tarefa. Y usted, Tito, es la persona cierta para esta tarea. Eu confio em você. Yo confío en usted. Você tem capacidade. Usted tiene la capacidad. Você é espiritual. Usted es una persona espiritual. Você é um homem que tem experiência, Tito. Usted es una persona que tiene muchas experiencias, Tito. Aleluia! Sí, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Conteúdo Señor estratégico. Jesús. Las variables a ser consideradas. El contenido estratégico dice respecto al objeto de análisis cuáles elementos y circunstancias deben ser conocidas por los gestores, con el fin de llevar a sus organizaciones a una situación futura deseada. Muchas contribuciones seguirán en relación a esta preocupación, y uno de ellos es el famoso análisis de SWOT.
que em castelhano significa respectivamente fortalezas, debilidades, oportunidades e ameaças. De esta forma, vamos a resumir esta sigla para FDA, fortalezas, debilidades, oportunidades e ameaças. Aleluia. Um comentário. Então, para nós está fofa. Sí, para nosotros está, en la lengua portuguesa está fofa. Mas nós podemos entender como recursos. Sí, pero nosotros entendemos como recursos. Então, nós temos recursos financeiros. Mire que nosotros tenemos recursos financieros. Nós temos recursos físicos. Nosotros tenemos también los recursos físicos. E nós temos recursos humanos. Y también nosotros tenemos los recursos humanos. Bom, mas o que nos diz a sigla fofa? Pero lo que nos habla esta sigla FDA. O primeiro F. El primero F. É força. Força, fortaleza. Isso. Então, todos os recursos disponíveis. Todos los recursos disponibles. Todos, recursos humanos. Los recursos humanos. Recursos financeiros. Los recursos financieros. E recursos físicos. Y también los recursos físicos. Nós temos também o de oportunidades. También nosotros tenemos acá la letra O de oportunidades. Bom, mas para que eu possa aproveitar esta oportunidade, Pero mira, para que yo venga a aprovechar esta oportunidad, eu devo ter uma visão de empreendedor. yo debo tener una mirada de emprendedor. Exato, eu posso, a oportunidade pode passar na minha frente. Mira que la oportunidad puede pasar en mi frente, Mas se eu não adelante tiver de mí, pero si yo no tuviera a visão de empreendedorismo, esta mirada de emprendedor, eu não vou saber aproveitar aquela yo oportunidade. no voy a aprovechar esta oportunidad. Depois o F de fraqueza. Después el D de debilidad. Bom, então entra aqui a escassez dos meus recursos. Pero ahora acá va a entrar los pocos recursos que yo Falta de tengo. recursos financeiros. Sí, la falta de los recursos financieros. Falta de recursos físicos. Falta de los recursos físicos. Falta de recursos humanos. Falta de los recursos humanos. E não podemos esquecer Y también no podemos olvidarnos a falta de visão da obra. la falta de la mirada Isto é de la muito obra. importante, ter uma visão da obra de Esto Deus. es muy importante, hermanos, tener una visión, una mirada sobre la obra de Dios. Bom, mas para encerrar o fofa, nós temos Sim. o A no final. Sí, pero ahora también hay la letra A en el final, Que quer dizer ameaças. que quiere decir amenazas. Bom, então nós temos possíveis, Entonces, mira que nosotros tenemos las posibles amenazas. Seria uma ameaça, mas se nós voltarmos para a igreja de Creta, Mira, si nosotros volvermos para la iglesia de Creta, qual seria o tipo de ameaça? ¿cuál sería el tipo de amenaza que Tito podría sufrir? Olha, poderia estar nascendo princípio de perseguição à Sí, igreja. podría estar naciendo un principio de persecución a la iglesia. Exato. E esta ameaça poderia estar presente nos nossos dias através da perseguição à organização. Y esta misma amenaza quizá podría también estar ahí en los días de hoy para nuestra organización, que sería una posible persecución también a la iglesia. Glória a Deus. Glória a 2, Deus. análise de fofa. Esa técnica fue desarrollada por el ingeniero químico y consultor empresarial Albert Humphrey, me parece que es así, especializado en gestión organizacional y en transformaciones culturales en las organizaciones. Albert nació en Estados Unidos y desarrolló el análisis FDA mientras trabajó en el Instituto Stanford de Pesquisa y en el inicio de la década de 1960. Aleluia. Mas eu gostaria de reduzir aqui uma parte do nosso texto. Glória a Deus. Que este cientista, este engenheiro químico, sim. Ele estabeleceu
prioridades, duas prioridades. Mira que este ingeniero químico estableció dos prioridades. Primeira, La primera, estratégias para aproveitar o máximo das forças. Para aprovechar al máximo de estas fortalezas. Exato, das forças. Eu aproveitar o máximo dos meus recursos disponíveis. Sí, es aprovechar el máximo de mis recursos disponibles. Potencializar os meus recursos. Sí, entonces él desarrolló esta estrategia para potencializar aunque pocos recursos que tenía, pero para aprovechar a todo. Aproveitar ao máximo. Sí. E depois, ele elabora uma outra estratégia. Mira que depois ele vai aí criar outra estratégia para minimizar as minhas fraquezas. Mis debilidades. Minimizar ou neutralizar as fraquezas. Sí, para neutralizar as debilidades. Aleluia! Glória a Deus. 3. Como realizar análise estratégica. A continuación, veremos algunos lineamientos básicos adoptados en el análisis estratégico de una institución. Ese abordaje es hecho en forma de cuestionamientos, cuyas respuestas nos llevarán a encontrar los fundamentos para la elaboración de la estrategia, como ya lo vimos en el tópico anterior. Obviamente, esto refiere más propiamente a estructuras e instituciones humanas. Realizamos, sin embargo, algunos anexos relativos a la Iglesia simplemente a título de comparación. El propósito es demostrar el impresionante énfasis estratégico provisto por el Espíritu Santo a Pablo y en las orientaciones entregadas a Tito para a condução da igreja em Creta. Ora, então, se Tito precisava otimizar as forças. Mira, hermano, se Tito necessitava ir reunir todas as forças. Mas esta orientação vinha de Paulo. Pero esta orientação venia de Pablo. Mas Paulo recebia do Espírito Santo de Pero mira Deus. que Pablo recebia também do Espírito Santo de Deus. Então era uma estratégia perfeita para ser executada. Então era uma estratégia perfeita para ser executada. Ele recebia estratégias para curto prazo. Mira que Pablo recebia estratégias para corto prazo. Estratégias para médio prazo. Estratégias para médio prazo. E estratégias para longo prazo. E também estratégias para largo prazo. Veja, essas estratégias, essas orientações a longo prazo. Mira que todas estas orientações a largo prazo chegaram até nós. Chegaram hasta nosotros. Estão nos nossos dias atuais. Estão presentes em nossos dias atuais. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glórias a Deus. Estudo das forças. Glória a Deus. Então vale a pena planear, aunque em largo prazo. Os planos de Deus são perfeitos. Mira, hermanos, que os planos de Deus são perfeitos. E os planos estabelecidos por Deus sobre a vida do homem. E os planos estabelecidos por Deus em la vida del hombre. Eles se cumprem. Ele se cumpre, hermano. A curto prazo. Ele se cumpre a curto prazo. A médio prazo. A médio prazo. E a longo prazo. E também a largo prazo. Talvez você não desfrute dos planos a longo prazo. Sí, quizá, ou talvez você não vá desfrutar de los planos de Deus a largo prazo. Mas a sua posteridade vai desfrutar. Pero sua descendência vai desfrutar. Glória a Deus. Glória a Deus. Estudo das forças. O primeiro estudo a ser realizado é de las fortalezas e deverá responder a los siguientes questionamentos. Em líneas generales, ¿cuáles estrategias de la organización presentan un avance en relación al principio opositor a la obra? ¿Cuáles son las principales cualidades que distinguen a la organización de las demás, en el caso de la iglesia, la congregación o área? ¿Cuáles son los puntos fuertes de la organización? Basándonos en las respuestas a las preguntas anteriores realizadas, el administrador deberá linear las estrategias que permitan aprovechar al máximo las fortalezas ya existentes en la organización, apuntando a construir el futuro deseado. Glória a Deus. Então, olha a visão do gestor. Mira la mirada del gestor. Olha a visão do administrador. Mira, hermanos, la mirada del administrador.
Como ele faz para potencializar os seus recursos? ¿Cómo él puede hacer para aprovechar al máximo todos sus recursos? Exato. Então, esse gestor, ele precisa Mira que este gestor, él necesita prever, organizar, empreender, motivar, coordenar, avançar, controlar e suprir. y también suplir. Então, olha, se você é um gestor, se você é um administrador, Mira, si usted es un gestor, si usted es un administrador, olha, até mesmo do seu lar, hasta mismo de su hogar, você precisa dessas características. usted necesita tener estas Você características. precisa. Usted necesita tener. Você precisa, além de ser gestor, Usted necesita, además de ser un gestor, você precisa ser um líder. usted necesita ser un líder, Um administrador, un administrador. ele tem formação acadêmica. Él tiene una formación en la universidad, Exato, mas um gestor pero un gestor não precisa necessariamente ter formação acadêmica. no necesita tener una formación académica. Aleluia! Sí. Mas o que ele precisa ter? Pero lo que él necesita tener, Prever, él necesita prever, organizar, él necesita organizar, empreender, comandar, motivar, coordenar, avançar, controlar, suprir. Ora, este homem aqui, ele é movido por verbos. Mira que este hombre acá es movimentado, todos sus movimientos son verbos, Ele não son acciones. Sim, ele não é estático, ele não está parado, imóvel. Mira que este hombre es una persona que está siempre en movimiento. Ele não é alguém acomodado. Sí, no es alguien que está siempre acostado. No, Não, mas ele é movimentado por verbos. Mira que él es movimentado por los verbos, Por ações. por acciones, Impulsionado impulsionado por uma missão divina. por una misión divina. Aleluia! Gloria a Dios. Aleluya. Estudo das fraquezas. Luego del estudio de las fortalezas, el próximo estudio a ser realizado es de las debilidades de la organización. El estudio de las debilidades tiene a ser más difícil que el estudio de las fortalezas para el equipo estratégico, debido a la natural dificultad que posee el ser humano de reconocer sus fallas. Aleluia. Esto Só um está em- comentário então, irmã Kátia. Está em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Sí, Porque é mais difícil para o ser humano porque mira que es más difícil para el ser humano reconhecer as suas fraquezas, reconocer sus fallas, reconhecer a sua incapacidade. reconocer sus incapacidades. Exatamente. Não, eu não, mas o fulano sim. Sí, yo no, pero el fulano sí. Não, eu não sou fraco. Sí, yo no soy débil. Não, eu não sou falho. No, yo no soy fallo. Mas geralmente eu aponto para o outro. Pero generalmente yo voy a apuntar para los Os meus otros. defeitos eu passo para o outro. Mis defechos yo voy a pasar para los E eu otros. não assumo a minha incapacidade. Y yo no asumo mi incapacidad. Por isso a dificuldade para neutralizar as fraquezas. Por eso es la dificultad para neutralizar las debilidades. Isso, ou você ameniza a fraqueza, Usted va a amenizar las debilidades ou você neutraliza a o fraqueza. usted va a neutralizar las debilidades. Exato, mas existe um grande empecilho para que ocorra essa neutralidade, essa neutralização. Pero hay un grande obstáculo para que esto suceda. É algo que o ser humano tem chamado de soberba. Es algo que el ser humano tiene llamado la soberbia. Aleluia, o soberbo nunca diz, El soberbio nunca va a hablar, eu sou soberbo. yo soy soberbio. Não, No. talvez você nunca tenha escutado. Quizá usted nunca oyó y ni va a E oír. nem vai escutar de alguém dizer assim, ó, eu sou um soberbo Sí, declarado. yo soy un soberbio declarado. Ou No. eu me declaro humildemente Yo como um soberbo. voy a declararme humildemente como un soberbio. Misericórdia. Misericordia. Esto nunca va a pasar. Aleluia. No. Seguindo o mesmo padrão, Siguiendo el mismo padrón de trabajo del estudio de las fortalezas, el equipo estratégico debe realizar una reunión de la lluvia de ideas
para el análisis de las debilidades. En el caso de la iglesia, estos puntos deben ser colocados delante de Dios, pues es en Él que devemos buscar estas respostas. Esto está em Hechos 13, 2, 3. Aleluia! Bom, mas nós devemos buscar em Deus. Pero nosotros debemos de buscar en Dios Estas respostas. estas respuestas, Esta tempestade de ideias. toda esta lluvia de ideas. Bom, perceba como aqueles homens das estratégias que nós falamos, Pero hermanos, atención ahí para los hombres de las estrategias que nosotros usamos como ejemplos. eles tinham algo em comum com Tito Sí, mira que todos ellos tenían algo en común. Tito e com Pablo. y también con Pablo. O mesmo Deus, El mismo Dios, o mesmo Espírito, el mismo espíritu, o mesmo sentimento, el mismo sentir, a mesma fé, la misma fe, a mesma direção. la misma dirección. Aleluia, mas por que tempestades de ideias? ¿Por qué lluvia de ideas? Ora, porque acontece o seguinte, eu vou usar um exemplo do nosso lar. Sí, yo voy a usar ahí un ejemplo de nuestro hogar. Bom, vamos imaginar que eu e a irmã Kátia estejamos com um problema na nossa casa. Vamos a imaginar ahí que yo y la hermana Katia estamos con un problema en nuestra casa. Sim, vamos criar Um exemplo. um exemplo. Sim. Mas aí, como funciona essa tempestade de ideias? Pero ¿cómo va a funcionar esta lluvia de ideas? Ora, nós sabemos que é um problema. Nosotros ya sabemos que es un problema. Então agora nós vamos criar as possíveis soluções. Entonces ahora nosotros vamos a charlar sobre las posibles Soluções. soluciones. Sim, eu vou apresentar uma ideia. Sí, yo voy a presentar una idea. A irmã Kátia vai apresentar outra La ideia. hermana Katia va a presentar otra idea. Talvez nossos filhos apresentem uma ideia. Quizá también nuestros hijos van a presentarnos algunas ideas. Bom, então ocorre aquela tempestade de ideias. Sí, entonces va a pasar esta lluvia de ideas. Mas agora esta tempestade precisa ouvir uma palavra. Pero ahora toda esta lluvia necesita una palabra. Ela precisa ouvir aquela palavra que diz: acalma-te, vento. Entonces ella necesita oír aquella palabra, calmate viento, Aquieta-te, mar, aquíétate mar, para que passe a tempestade. para que va a pasar toda la tempestad. Mas como é que nós vamos ouvir esta palavra? Pero ¿cómo nosotros vamos a oír a esta palabra? Colocando na presença de Deus. Colocando en la presencia de Dios. E buscando de Deus uma resposta. Y buscando de Dios una respuesta, una dirección. Uma direção, exatamente. Então funciona assim, apresentamos as ideias. Entonces es así que pasa, hermanos. Nosotros presentamos las ideas. Colocamos na presença de Deus. Sí, después colocamos todo esto en la presencia de Dios. E aguardamos a resposta. Y entonces vamos a quedar allí aguardando la respuesta de Dios. Até que aquela tempestade ouve aquela voz. Hasta que en medio a toda esta tempestad, nosotros vamos a oír a una voz. Acalma-te, vento. Sí, calmate el viento. Aquieta-te, mar. Sí, cálmate el mar también. Glórias a Deus Gloria por a isso. Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Assim, essa etapa De esa forma, en esta etapa, de acuerdo con la ciencia de la administración, se debe responder a los siguientes cuestionamientos. Resaltamos que estos presentan términos relacionados a la administración secular, reproducidos en esta lección simplemente para una comparación con lo que la Biblia demuestra. En líneas generales, actualmente, ¿cuáles áreas estratégicas presentan retrasos en relación al principal opositor? ¿Cuáles son los puntos débiles de la organización? ¿Cuál es el peso de cada uno de los puntos débiles? ¿Cuáles puntos débiles impactan directamente en la satisfacción de los clientes de la organización? En el caso de la iglesia, la cuestión a ser manifiesta es cuáles son los puntos débiles que impactan en la satisfacción de Dios, el dueño de la obra, y en sus propósitos para la iglesia. Y además tem muchas otras preguntas acá abajo. Aleluia. Bom, Sí.
Mas sempre existe uma luz no fim do túnel. Pero siempre hay una luz al fin del túnel. E sempre o Senhor dá uma estratégia, Ele dá planejamento. Sí, mira, hermanos, que siempre Dios da un planeamiento, da una estrategia. Mesmo para que o seu povo esteja prevenido. Sí, aunque todo su pueblo já esté ali esperando isso. Sim, por isso somos avisados. Sí, por eso nosotros recibimos avisos de Dios. Por isso temos a revelação da palavra de Deus. Por eso nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios. Para que não aconteça, mas eu não sabia. Para que não passe com nosotros assim, eu não sabia. Eu não fui avisado, eu fui pego de surpresa. Sí, esto para mí es una sorpresa. Não. Não, existe uma preocupação do Senhor. Há uma preocupação del Senhor sobre nossas vidas. Sim, sobre a sua igreja, organização. Sí, há uma preocupação de Deus por la igreja que é sua organização. Aleluia. Bom, mas nós temos um indicador bíblico sobre esse assunto. Sim, nós temos algo bíblico sobre este assunto. Nós temos algo que nos dá respaldo. Sim, há algo allí que nos ajuda, que nos dá. Exatamente, porque todos nós, por sermos humanos, porque todos nós, por sermos seres humanos, somos falhos. Nós somos falhos. E somos fracos. E somos débiles. Claro, isso não nos justifica. Pero mira, hermanos, que por isso nós não vamos ser justificados. Mas isso deve nos incentivar. Isto deve ser um incentivo a nos corrigirmos. A nosotros hacermos la corrección en nuestras vidas. A procurar melhorarmos como pessoas. Sí, a buscar sermos personas mejores. Aleluia! E a Bíblia nos dá exemplos sobre isso. E a Bíblia nos dá exemplos de esto. Por quê? O ser humano, porque mira que o ser humano, ele tem essa capacidade de desenvolver falsos conceitos sobre si. Mira que todo o ser humano tem esta capacidade de desenvolver falsos conceitos de si. De si mesmo. Então eu posso me achar o melhor. Então, mira, eu puedo hallar-me o melhor. Eu posso achar que da maneira como eu iria fazer, eu puedo quizá a mim me parecer que a maneira como eu ia a fazer tal coisa seria a melhor. A melhor. Então, isso faz parte do ser humano. Mira que isto faz parte do ser humano. Querer agradar a si mesmo. Querer agradar-lhe a si. Exato, mas quando nós nos agradamos a nós mesmos. Pero mira, hermanos, que quando nosotros agradamos a nosotros mismos, nós deixamos de agradar a Deus. Nosotros automaticamente estamos deixando de agradar a Deus. Sim, nós já vimos isso, que nós devemos agradar a Deus. Nosotros já hemos estudado sobre isso, que devemos de agradar a Deus. E não agradarmos a nós mesmos. E não agradarmos a nosotros. Exato, mas o Senhor, através da sua palavra. Pero el Senhor, através de sua palavra, veja os exemplos. Veja os exemplos que nós achamos em Apocalipse. Veja os exemplos que nós hemos hallado em el livro de Apocalipse. Quando o Senhor ele envia as cartas às igrejas. Mira que quando o Senhor está enviando as cartas às igrejas. Veja, ele não está enviando apenas a uma igreja. Mira que o Senhor não está enviando solamente a uma igreja. Não, mas a 7 igrejas. Pero mira, hermanos, que Deus está enviando a carta para as 7 igrejas. Isso. E vamos ver alguma coisa em comum nessas 7 cartas. Vamos ver algo que há em comum em todas estas cartas para as igrejas. Sim, então o Senhor diz às igrejas, olha, eu sei que tu é assim. Mira que em todas elas, o Senhor empieza falando assim, eu sei que é assim. E tu te achas que tu é assim. E a ti te parece que é assim. E tu te vê desta maneira. E tu também te mira desta forma. E tu fazes estas coisas. E tu também haces estas coisas. E tu acha que isso está tudo certo. E a ti te parece que está todo correto. Mas na sequência da carta, pero mais adelante em la carta, o Senhor diz assim. O Senhor então habla assim. Olha, eis que eu tenho contra ti. Mira que eu tenho contra ti. O que nós entendemos? O que nós entendemos em esto, hermanos? Que aquela falsa imagem que eu tinha de mim mesmo. Que todo este falsa imagem que eu tinha de mim mesmo. Não era a imagem que o Senhor estava
vendo de mim. No era a mesma imagem que o Senhor estava vendo em mim. Não, eu me pintava de uma maneira. A mim me parecia que eu era de determinada maneira. Mas o Senhor me via de outra. Pero o Senhor estava mirando-me de outra maneira. Então ele diz assim, olha, eu tenho contra ti algo. Mira, então o Senhor habla assim, eu tenho de contra ti algo. Tu fazes isto e aquele outro. Sí, tu haces esto e aquello. Mas eu não quero que tu continue fazendo essas coisas erradas. Pero a mim não me gusta e também eu não quero que continues assim. Não, eu quero que tu mudes. Eu quero que cambies. E olha, muda neste ponto. Mira, há que cambiar em este ponto. Muda nesta situação. Cambia em esta situação. E aí sim, tu vai ser louvado por mim. E aí sim, vai ser loado por mim. Veja, vai receber loor de mim. Sim, em todas estas situações. Em todas estas O situações. Senhor quer agir nas nossas fraquezas. O Senhor, Ele quer actuar em nossas debilidades. Ele quer agir na debilidade da sua igreja. O Senhor quer actuar em la debilidade de sua igreja. Dando uma oportunidade de mudança. E o Senhor está dando mais uma oportunidade de cambio. Exato, para que venha a ser louvado por Deus. Para Aleluia. que passe de ser uma pessoa hallada a ser loada por Deus. Louvada por Deus. Aleluia. Sim. Glórias a Deus, então. Aleluia. Isso é como nós neutralizamos. Isso é desta maneira que nós vamos neutralizar. Ou minimizamos as fraquezas. Ou também minimizamos as debilidades. Mas, se for possível, Pero se isso é possível, neutralizar as fraquezas. neutralizar as debilidades. Mudar, fazer a mudança necessária que o Senhor nos exige. Cambiar, hacer o cambio necessário que o Senhor está exigindo-nos. Glória a Deus, irmã Kátia. Glórias a Vamos Dios, mandar hermanos. um saludo para os nossos irmãos. Bendito seja o nome Já do Senhor estamos Jesus. nos aproximando da conclusão da nossa lição. Vamos enviar um saludo então para todos os hermanos que estão Glória a Deus seguindo-nos pela sua aí. vida, meu irmão. La hermana Rosane dos Santos, Aleluia. Dios bendiga de Sapiranga. Glória hermana a Deus. Verônica Navarro. Glória a Deus. Paulo Koch. Aleluia. Lucimar Orestes. Glória a Deus. Hermana Salete Silva. Glórias a Deus. Ana Cristina. Aleluia. Areli Rodrigues. Glórias a Deus. Glória a Deus. Noemi Pereira. Que Deus bendiga a todos. Zuleika Koch. Aleluia. Hermano Fernando Fontoura está pedindo oração por Glória ele, a por Deus, sua meu família. irmão. Erisvan Araújo. Aleluia. Edna. Glórias a Deus. Ageu, Jovita, Aleluia. hermana Paola Cruz y Elsa Links. Glória a Deus. Que Deus bendiga a todos nossos irmãos. En el nombre de Jesús, un saludo especial también para los hermanos que no enviaron acá mensaje en el chat, pero nosotros sabemos que ustedes están ahí juntamente con nosotros, hermanos. Que Dios venga a rebendecir tu vida. Aleluia. Não se olvide de me gusta. Sí. Glória a Deus. Bom, Glória a Deus. agora nós estaremos lendo a conclusão da nossa lição. Gloria a Dios. Como ya lo dijimos en la introducción, es notable la semejanza entre los conceptos de la moderna ciencia de la administración desarrolladas a partir del siglo XX y los pasos adoptados por el apóstol Pablo al delinear el planeamiento estratégico para la edificación en Creta de una iglesia santa. La conclusión a que se llega, por lo tanto, es que Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que está en Colosenses 2:3, inspiró al apóstol a dar esta fantástica aula de administración. Esto demuestra lo cuán organizado es Dios, lo cuánto planea todo lo que hace. Es tan profunda esta verdad que en la misma carta a Tito, Pablo declara que la vida eterna para los salvos estaba planeada desde en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes
del principio de los siglos Aleluya. y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Está en Tito 2:3. Glória a Deus, mas lembre que eu falei no início 1, 2, 3. da igreja organismo. Mira, hermanos, que yo hablé en el principio de la iglesia como un organismo, la iglesia invisible. Invisível. Antes dos tempos, a igreja ideal. Mira, antes de los tiempos, Dios ya había planeado la iglesia ideal. Aleluia. Por lo tanto, se hace evidente la vital importancia de la inspiración del Espíritu Santo en el análisis y en el establecimiento del planeamiento estratégico a ser implementado en la iglesia. En la próxima lección seguiremos estudiando sobre los puntos coincidentes entre la moderna ciência de la administração e as enseñanças de Pablo. Glória a Deus, mas vamos encerrar com um exemplo de Cristo. Sí, vamos a terminar nuestra lección con el ejemplo de Cristo. Está em Lucas, capítulo 14, Está em versículo Lucas, 28 ao 30. Lucas capítulo 14, versículo 28. Ao 30, mas, irmã Kátia, não precisa ler. E qual é o exemplo que Cristo nos dá de planejamento estratégico? Qual é o exemplo que Cristo nos ha dado de planeamento estratégico? Veja, ele pergunta, qual é o homem Então, ele pergunta, qual é o homem que planejando construir uma torre que planeando construir uma torre se assenta, faz cálculos e projetos se empieza a fazer os cálculos, os projetos, para ver se tem condições de levar adiante este projeto. para ver se tem condição de levar adelante este projeto. Aleluia! Então fica esse exemplo também para nos acrescentar. Então, vai quedar este exemplo de Jesucristo para que nós vengamos a darnos cuenta, Sim, sentar sentar, em paz, planejar, planear, calcular fazer todos os cálculos tudo para ver se eu consigo fazer. para ver se eu puedo fazer. Para que, porventura, eu não podendo fazer, Para que depois de fazer os cálculos, se eu ver que não puedo fazer, para que, porventura, eu não consiga terminar o meu planejamento, para que quizá eu não venga a conseguir terminar o que eu planeei, alguém não venha zombar de mim. alguém não venga a falar de mim. Como Cristo disse, olha, começou e não terminou. Como Cristo falou, não? Empezou para que nadie venga a burlar de mim, hablando, empezou, pero não terminou. Terminou. Misericórdia. Glória a Deus. Que Deus bendiga a todos. Que Deus venga a bendecir a Glória todos nossos Deus. hermanos. E vamos orar então. E você é nosso convidado, ore conosco. Sim. Vamos orar uns pelos outros, Glória pelo a pedido Deus. de oração do nosso irmão. Glória e a por todos Deus. aqueles que estarão assistindo mais tarde. Sí, también la hermana Areli continúa pidiendo oración por su esposo que Gloria aún a Dios, está mi hermana. en el hospital. El hermano Fernando Fontoura pidió oración y más algunos hermanos también que han pedido oración. La hermana Noemí Pereira también. Aleluia. Todos los hermanos que pidieron oración en el chat van a estar inclusos en esta oración entonces. Glória a Deus. Então vamos orar. Gloria a Dios. Aleluya. Senhor nosso Deus, Dios e nosso poderoso, Pai, damos-te gracias, Pai do Dios. nosso Senhor e Salvador Jesus Tú Cristo. conoces, Dios, la Senhor vida amado, de nós cada te uno de glorificamos, nuestros te hermanos que bendizemos, están Senhor, pidiendo oración te en su louvamos, favor, Senhor, en te favor de adoramos su na beleza familia, da tua Padre. santidade. Dios Agora, venga a Pai, bendecir, a rogamos hacer un a tua milagro en la bênção sobre vida, as nossas Dios, vidas, sobre a vida dos de nossos los parientes irmãos, de la hermana Noemí, sobre os seus familiares, sobre os en seus el esposo lares, de la hermana Senhor, Areli, sobre o seu Dios, trabalho, meu Deus. también O por la Senhor familia conhece a vida del de hermano cada Fernando, Dios, cada bendice necessidade, Senhor. la O necesidad Senhor de cada conhece a uno vida que está acá en el particular chat dos pidiendo nossos irmãos. O Senhor oración nos por su conhece, Senhor familia, amado. por Ó su Deus casa, maravilhoso, Dios, por su estende a tua trabajo. mão que Tu sara, conoces, a Dios, tua la mão necesidad. que cura, a tua mão que livra, Tu conoces, a tua mão Dios, que é aonde está poderosa, la Senhor enfermedad, amado. Dios, Faz, de Senhor, essas milagre na personas, vida venga de cada ser Senhor, glorifica tu o voluntad teu sobre santo la vida de nome. cada uno. Ajuda-nos, Senhor, a planejarmos, Senhor, Dios, ayúdanos com a sermos estratégias, com sábios, sabedoria, com a inteligência, sermos sábios, meu Dios, a Deus. sermos Oh, Senhor, sábios, revela-nos, Dios. Senhor, os teus planos, Em Senhor, el fala nombre conosco, del meu Senhor Pai. Jesús, Oh, Senhor amado, fica ayúdanos, conosco, Senhor, em nome do porque teu Filho amado, tuyo es o el nosso poder Senhor e y la Salvador Jesus gloria Cristo. para todos Amém, los Senhor. siempre. Glórias a Deus. Amén. Aleluya. Aleluia.
Gloria a Dios, hermanos, estamos ahí llegando al fin de más una escuela bíblica en la lengua española. Y yo quiero invitar a ustedes para que esté ahí con nosotros en el próximo sábado a las 18 horas para más una escuela bíblica. Y no vamos a olvidar porque este mes es el mes de las 5 batallas. Gloria a Hoy Dios. nosotros ya vencemos una en el nombre del Señor Jesús. El mes de las 5 vitórias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces yo invito a todos nuestros hermanos que esté ahí con nosotros en este mes de agosto haciendo la campaña Las 5 batallas en el nombre del Señor Jesucristo en favor de las familias de la iglesia. Y Dios va a dar una gran victoria. Yo creo en esto, en el nombre de Jesús. Quede por ahí, va a cambiar el link, pero ya va a empezar el culto de la generación elegida y usted va a recibir una bendición para tu vida. Con Yo certeza. profetizo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a despedirnos entonces, hermano José, hablando para nuestros hermanos. Paz, Paz, oración y Que unión. Dios bendiga a todos. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Eu nasci, escute as minhas orações.